Nós começamos no último domingo essa série de mensagens de Natal. Vamos encerrar essa série na sexta-feira com uma mensagem diferente, não é uma pregação. Nós tivemos aí no ano passado nosso culto de Natal. Os irmãos que estiveram se lembram mais ou menos como foi. Houve a mensagem, mas foi uma mensagem um pouco diferente, né? E vai ser assim desse ano, da mesma maneira, junto com o nosso coral. E nós estamos falando então sobre o rei que nós esperamos. Obviamente estamos falando sobre Jesus. Mas a gente conversou bastante no último domingo sobre essa questão de como nós nos relacionamos com Jesus. Nós vimos lá a história de Adão e Eva, como desde o princípio o homem, a humanidade está ali perseguindo, procurando, né, um rei, algo que dê sentido para as suas vidas. Nós falamos um pouquinho. Só um pouquinho, gente, não passa ainda não. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Nós falamos um pouquinho também, meus irmãos, sobre como a gente vê na Bíblia, aqui, como nós vemos na Bíblia não, como nós vemos na história, pode passar, já aqui não vai funcionar mesmo, que antigamente havia essa relação muito forte do rei para com o seu povo, para com sua nação. Hoje nós não temos mais um rei, né, a figura de um rei, mas por muito tempo todas as nações do mundo tinham ali o seu rei, e o povo saía para a guerra em nome do seu rei, lutava pelo seu rei, se esse rei fosse um rei bom, né? E as pessoas ali ou tinham muito orgulho do rei que elas tinham, ou tinham um desprezo muito grande também pelo seu rei. E temos ao longo da história aí várias traições diante de reis, filhos que traíram os seus pais, várias insurreições, mas sempre houve essa ligação muito forte, né, das pessoas de uma nação com o seu rei. Hoje em dia, nós não temos mais a figura de um rei, mas nós ainda parece que buscamos alguém que supra isso no nosso coração. E, meus irmãos, para ilustrar um pouquinho o que nós vamos falar hoje, a gente faz o que for preciso, né, para a gente conseguir explicar bem a mensagem para os irmãos, inclusive passar um pouco de vergonha. Pode passar, Zélio, por gentileza. Essa foto aí sou eu, não sei se dá para identificar, bem parecido, né? Porte físico e tudo mais. Essa foto é de 2010, de quando eu queria ser, eu não lembro quantos anos eu tinha aqui, 15, 16 talvez, queria ser jogador de futebol. Eu tinha acabado de fazer uma peneira ali no Curitiba, eu fui assistir o jogo ali e estava ali. Mas que eu quero ilustrar com os irmãos com essa foto. Me lembro que por muito tempo eu usei esse cabelinho aí que está aparecendo na foto, né, divididinho no meio, achando que estava bonitinho e tal. Eu lembro que quando eu estava no seminário já, depois de alguns anos desse dia, já estava no seminário estudando para ser pastor, e eu ainda usava esse mesmo cabelinho. E aí eu lembro, e nada contra os irmãos que gostam em mim, vou contar a história já. Eu lembro de um dia que eu estava na biblioteca do seminário, e aí sentei ali para estudar, e aí chegou um casal, amigos meus, eles eram noivos na época, não eram casados ainda. Aí eu vi que eles estavam rindo ali e tal, e aí eles falaram: "Ô Max, esse cabelo aí e tal, que você não experimenta fazer tal coisa nele?" E aí, na brincadeira assim, né, deram um toque. Eu lembro que depois daquele dia, na hora a gente não gosta, né, não gostei muito, falei: "Não, o que eles estão falando? O cabelo é maravilhoso, minha mãe adora desse jeito." E aí, experimentei, né, mudei e tal, e estou até hoje usando o cabelinho pro lado do mesmo jeito, eu nunca mais parei. A Júlia aprovou desse jeito, né? Então, tá tudo certo. Mas eu quero dizer com isso é que naquele primeiro momento, aquilo que eles falaram não foi algo que eu gostei, né? A gente nunca gosta de ouvir algo que vai nos incomodar. Mas às vezes a gente precisa ouvir alguma coisa que vai trazer para nós algum desconforto ali, mas que vai trazer alguma mudança significativa para a nossa vida. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos hoje, sobre como nós procuramos um rei, e nós personalizamos esse rei para nós, mas a Bíblia apresenta para nós o rei que nós precisamos, e não o rei que muitas vezes nós queremos. E diante disso eu queria ler com os irmãos, pode passar, Gi, por gentileza. Opa, pode voltar. Eu acabei passando junto aqui. 1 Samuel, capítulo 8. Os irmãos podem abrir na sua Bíblia, por gentileza. Vou pedir para a Gisele, se puder, colocar ali para nós também, na projeção. Livro de 1 Samuel,
capítulo 8. E depois que nós lemos, você pode deixar aberto esse livro aí, que nós não vamos sair dele hoje, tá bom? 1 Samuel, capítulo 8. Não é um capítulo grande, então nós vamos ler ele todo, tá bom? Vou ler aqui na minha Bíblia, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias ou na projeção. Deixem aberto aí, se você quiser anotar depois, fique à vontade. Diz assim a palavra de Deus: Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo Abias, e eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em seus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000, outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Amém? Acredito que os irmãos se lembrem desse momento aqui, desse fato ali na história de Israel. Mas para nós contextualizarmos um pouquinho o que estava acontecendo por detrás desse momento, 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, ele acontece logo depois, as narrativas desse livro acontecem logo depois do livro de Juízes. Então, se você conhece o livro de Juízes, você sabe que foi um momento da história de Israel catastrófico, onde nós temos ali um ciclo de tristeza, um ciclo de falhas, onde o povo abandonava o Senhor. Então Deus permitia que outro povo subjugasse Israel para que ele se arrependesse. O povo então se arrependia. Deus então levantava um libertador, e aí os irmãos lembram de alguns juízes, Gideão, Sansão, Jefté e vários outros. Mas assim que Israel estava então seguro, estava de novo ali em segurança, abandonava o Senhor, e o mesmo ciclo se repetia por diversas e diversas vezes, até que eles de fato ali foram
para o fundo do poço, e o final de Juízes, o último capítulo de Juízes, narra para nós ali situações extremamente perversas, né? Que são até complicadas de nós lermos. E é nesse contexto, então, Deus levanta Samuel, que não é só um juiz, mas é um grande profeta. E Samuel, então, dirige o povo de Israel em adoração ao Senhor, nas decisões. Mas em determinado momento, Samuel começa a perder essa autoridade, quando o povo começa a olhar para os filhos de Samuel, que são filhos que cometiam ali diversas perversidades. Mas antes de nós entrarmos nisso, nós precisamos então entender que todo o livro de Samuel, ele gira nesse contexto de que o reino de Israel, é isso aí, o reino de Israel estava ali se preparando, já as pessoas se preparando para desejarem constituir um rei para eles. Porque até então, meus irmãos, nunca havia havido em Israel um rei. Deus sempre usou ali profetas para falar com o seu povo, no máximo ali os juízes, que alguns deles foram guerreiros, homens de guerra, mas Israel nunca teve a figura de um rei, aquela pessoa que determinaria o que seria lei e o que não seria, e que a sua vontade seria lei em Israel. Até aquele momento, o rei de Israel era Deus. E apesar do povo desobedecer a Deus o tempo todo, Deus ainda assim ia ali manejando o seu povo e sempre trazendo para os seus caminhos. E é nesse momento, então, que nós vemos o povo de Israel começando a se levantar nesse desejo de ter um rei. E Deus, então, começa a mostrar para Israel que, de fato, eles acabariam tendo um rei, mas que... Pode passar, Gi. A autoridade final de Israel nunca deveria ser o rei, mas o próprio Deus. Por conta de tudo que nós lemos agora, né, que o rei faria a sua vontade. Então o rei ali usaria o povo como ele bem entendesse, trabalhadores, servos e tudo mais. O sistema ali de um país, de uma nação que tem um rei é completamente diferente de nós, que a gente pode ter alguma influência, algum tipo de voz, né? Quando o rei é rei, ele é rei e ponto final, a palavra dele é lei. E aí então, Deus está dizendo para aquele povo que, olha, vocês vão ter um rei, mas a autoridade final sou eu. Se um rei disser que algo é certo, mas eu digo aquilo é errado, a minha palavra é a palavra final. E a partir desse momento, então, a nação de Israel, ela ficaria debaixo da boa vontade do seu rei, como eram as outras nações. Quando Israel tivesse um rei bondoso, um rei de coração bom, temente a Deus, a nação seria uma nação ali que teria alegria, que teria paz, e seria ótimo ter um rei. Mas quando fosse um rei perverso, e tivemos vários reis ali em Israel, que oprimiria o seu povo, que seria um rei que não temeria o Senhor, um rei que, pelo contrário, abandonaria o Senhor, o povo então sofreria. E mesmo assim a nação de Israel decide tomar essa decisão, não importa, a gente quer um rei, e mesmo que a gente esteja agora à mercê desse rei, o que ele falar, a gente vai estar debaixo dele, então nós queremos isso. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque então a partir desse momento Israel fica debaixo dessa boa vontade ou má vontade do seu rei. Inclusive tem um livro, pode passar, Zé, por gentileza. Esse livro aí, chamado Perfil de Três Reis. Meus irmãos, é um livro pequenininho. Eu dei uma olhadinha agora à tarde ali, em torno de 20, 25 reais. E é um livro, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E ele fala sobre o perfil dos três primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão. Ele vai comparar os corações desses reis. Então o título do livro é Perfil de Três Reis, Cura e Esperança para Corações Quebrantados. É um livro bem devocional. E eu indicaria muito você a ler, porque realmente em uma semana você lê esse livro e vai abençoar muito a sua vida. Muito conhecimento e muito de Deus para o seu coração. Então, a partir desse momento, o povo ficaria debaixo de como seria ali o coração do seu rei. Então, nós temos Saul, que se tornou um rei extremamente violento. Nós temos Davi depois, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas que falhou muitas vezes também. Depois nós temos Salomão, o homem mais sábio do mundo, que levou Israel a viver anos de paz, de prosperidade, sem guerra. Se tornou a nação mais poderosa do mundo na época do rei Salomão, mas que no final da vida também falhou, também abraçou outros deuses, e por causa dele depois Israel vai ser dividido, né? Reino do Norte e Reino do Sul, por causa das decisões de Salomão.
E Israel nunca mais foi o mesmo. Então, percebam que os 3 reis têm os seus perfis ali e as suas falhas, e o povo então fica à mercê das falhas desses reis e acaba sofrendo. Agora, meus irmãos, os irmãos pensem em tudo que a nação de Israel já havia passado na história. Sido libertos lá do Egito, caminharam no deserto ali, tendo Deus à sua frente de dia como uma nuvem, de noite como uma coluna de fogo. Viram Deus os libertarem diversas vezes de outros povos, viram Deus fazer vários milagres. E era um povo que tinha essa condição de não ter uma pessoa que os oprimia, porque Deus era o seu rei. E mesmo assim decidiram ali então que queriam um rei, independente do que isso implicasse. Pode passar, Gi, por gentileza. Então, olhando para esse texto, nós vamos ver 3 razões pelas quais nós trocamos o Senhor como rei em nossas vidas. Da mesma forma como Israel decidiu que não queriam mais Deus como seu rei, queriam agora um humano ali que os governasse, nós também fazemos isso o tempo todo nas nossas vidas, e não estamos falando de alguém que nos lidere, que seja o nosso rei humano, mas o tempo todo nós trocamos Deus como aquele que é o principal da nossa vida, aquele que é o centro, para colocar outras pessoas, outras coisas, e a nossa vida inteira nós passamos então escolhendo outros reis para a nossa vida. E nós vamos entender o que levou o povo de Israel, que era um povo abençoado, a escolher isso. Israel, que era a nação cujo Deus é o Senhor, e o que nos leva nós também a fazermos isso. Quando nós olhamos para Israel, nós pensamos, puxa, olha como esse povo era um povo tolo, era um povo cabeçudo ali, que errava nas mesmas coisas. Mas, meus irmãos, nós fazemos exatamente o mesmo. Em primeiro lugar, pode passar, Gisele, por gentileza, nós vamos ver que uma razão que nos faz trocar Deus por outros reis em nossa vida são justamente as falhas humanas. Nós vimos nos primeiros versículos ali, no versículo 1 nós vemos que quando Samuel ele envelheceu, quando ele ficou velho, ele nomeou os seus filhos como líderes de Israel. Isso por si só já foi uma ação completamente errada, porque sempre na nação de Israel, quem escolhia os líderes de Israel era Deus. Isso a gente vê desde lá de Moisés, é Deus que separa Moisés, é Deus que separa Josué, é Deus que separa os juízes, e de repente Samuel, porque ele tinha essa autoridade, ele vai lá e nomeia os seus próprios filhos como líderes. Então, uma atitude errada. E aí no versículo 3, nós vemos então que os seus filhos não andaram em seus caminhos, eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno, pervertiam a justiça. Então, muito provavelmente, os filhos de Samuel desviavam recursos ali da adoração ao Senhor. Então, as pessoas que iam lá entregar suas ofertas, seus dízimos para o Senhor, provavelmente eles, como cuidavam dessa parte ali da adoração ao Senhor, foram ficando gananciosos, começaram a aceitar suborno. Samuel também tinha o papel de julgar causas, o profeta também fazia isso, então ele julgava causas do seu povo. Então, fulano de tal roubou um boi do seu vizinho, fulano de tal colocou a cerca ali no terreno do outro, né? E essas questões, então Samuel tinha a responsabilidade de julgar essas questões. E muito provavelmente os seus filhos então começaram a fazer isso, mas aceitavam suborno para decidir de forma favorável a alguém ali. E no versículo 4, então, nós vemos que todas as autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel e disseram para ele: tu já estás idoso e os seus filhos não andam em seus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, a semelhança das outras nações. Então, tudo começa quando os filhos de Samuel começam a agir com perversidade, com falta de integridade, começam ali a corromper o povo de Israel com a sua liderança. E os líderes então falam: Samuel, os seus filhos estão fazendo isso, por isso a gente quer que você então unja um rei para nós. Nós não queremos os seus filhos, nós queremos um rei. Meus irmãos, isso também afeta a nossa vida à medida que nós convivemos com pessoas que falham conosco. E nós justamente precisamos de Jesus como sendo o centro da nossa vida, porque todas as pessoas que nós convivemos vão falhar, e vão falhar muito conosco.
Nós podemos aqui pensar nas relações da nossa vida, nos nossos casamentos, nas nossas relações pais e filhos. A todo momento nós falhamos. Nós podemos admirar alguma pessoa, seja ali um líder, seja ali uma pessoa que você tem afeto, e de repente essa pessoa te frustra com alguma ação dela, com um comportamento, e você se decepciona. Puxa, essa pessoa ela falha, né? E nós esperamos muitas vezes que aquela pessoa que nós amamos, aquela pessoa que nós admiramos, ela seja do jeito que nós queremos que ela seja do jeito que nós esperamos. E quando nós vemos, aquela pessoa muitas vezes ela tem dificuldades justamente nas áreas que são mais difíceis para nós. Uma vez um pastor disse que Deus, ele às vezes costuma casar pessoas, né? Às vezes o marido ele vai ser muito forte em alguma área da sua vida, a sua esposa vai ser fraca justamente naquela área, e a sua esposa vai ser forte em alguma área da sua vida justamente na área que o seu marido é fraco. E isso se torna então uma grande dificuldade de convivência, porque aquilo incomoda, aquilo te irrita, mas às vezes é justamente Deus trabalhando na sua fraqueza através do seu cônjuge, ou então usando a sua vida na fraqueza do seu cônjuge. E assim, meus irmãos, nós temos esses desafios de convivência. Mas muitas vezes quando as pessoas falham, então o seu cônjuge falha naquilo que é insuportável para você, naquilo que te irrita, naquilo que você já está cansado de falar, e você fala, puxa, não quero mais isso para mim. E ao invés de nós pensarmos o que Deus quer que eu faça nessa situação, se Jesus é o meu rei, se Deus é o meu rei, o que o meu rei quer que eu faça nessa situação, nós queremos naquele momento assumir o controle. E eu quero fazer aquilo que eu acho que é certo, por causa da falha do outro. E nós podemos usar isso em várias áreas da nossa vida. Pode ser no seu ambiente de trabalho, de novo, pode ser no seu ambiente de pais e filhos. Às vezes os filhos colocam toda a sua expectativa e esperança de exemplo nos seus pais, e de repente quando eles veem os pais falham com eles, são injustos com eles. Às vezes os pais colocam toda a sua expectativa de vida nos seus filhos. Talvez fosse uma vida ali sem muito sentido. Quando os filhos nascem, aquilo se torna a razão da vida deles, da existência deles, e de repente eles veem os filhos respondendo aos seus pais, tendo vergonha dos seus pais. Quando ele é adolescente, vai para a escola e não quer nem que o pai apareça na escola porque tem vergonha. E os pais começam a ficar decepcionados. Puxa, a gente se esforçou tanto para criar e agora os nossos filhos viram as costas. São as nossas falhas. Então o povo de Israel queria um rei que não fosse Deus. Porque aquele que era um homem de Deus, que era Samuel, estava prejudicando Israel. Então, para as pessoas de Israel, Samuel era um homem de Deus, era o profeta que Deus escolheu. Mas as suas escolhas estavam fazendo mal para o seu povo. Então eles falavam, nós não queremos mais um homem de Deus, nós queremos um rei. E é assim que nós fazemos muitas vezes. A segunda razão que nós vemos nesse texto, pela qual nós muitas vezes trocamos Deus por outras coisas na nossa vida, é o descontentamento com o próprio Deus. Isso muitas vezes se mostra de forma até inconsciente, não é algo que nós fazemos, puxa, estou com raiva de Deus, o Senhor está errado, nós dificilmente temos coragem de falar isso, né? Mas às vezes está lá no nosso coração de forma inconsciente. Quando Samuel, no versículo 6, ele ouve o pedido dos líderes de Israel, ele fica bravo. É como se Israel estivesse rejeitando ele, né? Ele fala, o povo não quer meus filhos, o povo está bravo comigo, e ele fica bravo. O versículo 6 fala assim, quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Então lá no fundo o povo de Israel estava descontente com Deus. Deus, esse homem que o Senhor colocou aqui para liderar a nossa nação, que é Samuel, está destruindo tudo, nós não queremos mais ele.
Nós não estamos satisfeitos com o Senhor. E aí Deus então vai mostrar para Samuel que isso acontece desde lá do Egito. O povo estava no deserto, o povo sentiu fome, o que Deus fez? Mandou o maná, né? Pão do céu para eles todos os dias. De repente o que acontece? O maná, estamos cansados, estamos enjoados já do pão de Deus, a gente quer comer carne. E aí Deus vai lá e manda carne, manda as codornizes do deserto, né? A Bíblia fala que eles comiam tanto que chegaram a passar mal. Nunca estava bom. Depois eles têm sede, reclamam de novo para Deus e Moisés tem que arrancar a água da pedra. Depois eles estão chegando à terra prometida e vem lá que haviam pessoas poderosas, gigantes, ficam com medo, reclamam com Deus, Deus vai ser muito difícil. E aí Deus não deixa que eles entrem na terra prometida. Então sempre houve essas reclamações. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, onde Deus vai dar os 10 mandamentos para ele, e Moisés fica um bom tempo lá, quando ele volta, o que o povo tinha feito? Um bezerro de ouro, estava adorando o bezerro, e o próprio irmão de Moisés, que era Arão, que tinha feito aquele bezerro. O povo já tinha esquecido de Deus. Então, o tempo todo, o povo trocava Deus por aquilo que eles queriam. Aquilo que Deus estava dando para eles não era bom. Aquilo que eles queriam era melhor. Então, muitas vezes, nós também temos esse pensamento na nossa vida. Estamos descontentes com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, com aquilo que Deus está nos dando. E sempre está faltando alguma coisa a mais. São pessoas que muitas vezes são caracterizadas por reclamar, por murmurar. Nada está bom. Não importa se está chovendo no dia, está horrível porque está chovendo, acorda no dia seguinte, está um dia lindo de sol, mas está muito sol hoje, e nada está bom. Então a gente que está sempre descontente, nada é suficiente, e vai levar esse descontentamento para as outras áreas da sua vida. Às vezes vai ter dificuldade de parar num emprego específico, porque nunca está bom. Aquele emprego era difícil demais porque eu trabalhava muito. Aquele emprego era ruim demais porque eu trabalhava pouco. Lá o chefe era muito brigão, aqui o chefe é muito meu amigo e não dá certo. Então, é gente que tem essa dificuldade de ter uma constância na vida porque nada está bom. Sempre há esse descontentamento. E leva isso para todas as áreas, para a sua família. Pais que nunca estão satisfeitos com seus filhos. Eles podem fazer o que eles fizerem em casa, pode fazer faxina em casa, pode obedecer, pode ir para a igreja, mas nunca está bom. Sempre tem alguma razão para reclamar do seu filho. O seu filho nunca é bom o suficiente. Os filhos crescem cheios de complexos porque nunca são bons os seus pais. No casamento, sua esposa nunca é boa o suficiente para o seu marido. Sempre tem um defeito físico, um defeito de atitude, um defeito de ação em casa, não faz alguma coisa direito. Ou o inverso, o marido nunca é bom o suficiente. Ou ele fala demais, ou ele fala de menos, ou ele é bravo demais, ou ele é manso demais, e nunca está bom. E a gente que vive nesse descontentamento, e no fundo é um descontentamento com Deus. E entender que quem deu aquele filho para essa pessoa é Deus. Quem deu aquele emprego para aquela pessoa é Deus. Quem deu o seu cônjuge para aquela pessoa é Deus. Então, se Deus me deu aquilo, eu vou desempenhar o melhor que eu puder por amor a Deus. Não se trata daquilo que eu quero, mas se trata daquilo que Deus quer. E nós vamos trocando esse descontentamento por gratidão. Gratidão. Talvez aquele povo pudesse olhar para Samuel e pensasse, puxa, o que Deus quer nos ensinar com isso? Olha tudo que Samuel já fez. E poderiam encontrar outros caminhos buscando a Deus primeiro, ao invés de buscar ali o seu próprio rei. E assim nós vamos aprendendo a trocar o descontentamento, a murmuração. A Bíblia fala muito sobre murmuração, por gratidão. Deus, obrigado. Meu casamento, eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita, meu marido não é perfeito, mas obrigado porque eu tenho um casamento. Minha casa está com defeito, entrando água não sei aonde, mas obrigado porque eu tenho uma casa, ao invés de ficar reclamando. A mistura do almoço hoje queimou um pouquinho, puxa vida. Deus, obrigado porque hoje eu tenho almoço para comer, muita gente não tem. Então assim a gente vai trocando esse descontentamento por gratidão ao Senhor. Ao invés de trocar o Senhor, não está bom o suficiente, nós trocamos as nossas emoções, né? E por último, pode passar, gente? Nós vamos ver a partir do versículo 10 que o povo fazia comparações. No versículo 10 até o versículo 18, nós não vamos ler de novo porque são bastante informações ali. Samuel vai dizer para o povo o seguinte, olha, tá bom, vocês querem um rei? Então é isso que vai acontecer. E aí Samuel descreve
tudo que um rei teria direito a fazer, porque ele se torna rei. Ele teria direito a pegar os filhos das famílias ali e usar como servos no palácio, usar ali os homens para trabalhar no seu campo pessoal, nas suas lavouras ali, convocar os jovens para ir para a guerra a hora que ele quisesse. Ele não gostou de um outro rei, convoca uma guerra e ele leva quem ele quiser. As mulheres também seriam convocadas. Normalmente naquela época o rei tinha várias esposas, então ele teria direito a tudo isso. Ele fala, é isso mesmo que vocês querem? Se for um rei mau, ele fala no versículo 18, vocês vão clamar por causa do rei de vocês, que vocês escolheram, e o Senhor não os ouvirá. E a resposta do povo no versículo 19 é o seguinte, não, eles não ouvem Samuel, nós queremos ter um rei. Versículo 20, nós vemos a chave disso, seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. O que eles estavam fazendo aqui? Estavam se comparando com as outras nações. Eles viam Israel sair para a guerra. Não tinha um rei na frente deles. Tinha um líder, tinha talvez um profeta. Eles iam lutar contra outro povo e viam o rei na sua carruagem real, os guardiões ali em volta dele, as armaduras, e pensavam, puxa, a gente não tem um rei. Ouviam falar das histórias dos reis dos outros povos. Meus irmãos, nós temos um retrato aqui muito importante de que naquela época as nações, os povos de forma geral, eram povos muito promíscuos. Nós temos relatos aí da adoração aos deuses desses outros povos com sacrifício de crianças, sacrifício de mulheres. As outras nações não tinham as leis que Israel tinha, onde ali nas leis que Deus passou para Israel estavam ali leis como, por exemplo, para cuidar de órfãos, cuidar de viúvas. Havia leis para os pobres, leis para os estrangeiros, de forma que nunca ninguém fosse deixado de lado em Israel. Porém, nos outros povos, sobrevivia o mais forte, né? Era completamente... Não havia lei, na verdade, né? Quem tinha poder sobrepujava o outro. Mas Israel esquece disso tudo só pela imagem de um rei. Nós queremos ter um rei que vá na nossa frente nas batalhas. Eu imagino eles falando isso e o olhinho brilhando, né? A gente quer um rei ali com a coroa, a carruagem, os cavalos, e ele nos guiando em batalha, nós vamos atrás dele. Comparações, meus irmãos. Muitas vezes nós queremos trocar Deus da nossa vida, porque nós nos comparamos com outras pessoas. Meus irmãos, normalmente as comparações, elas são enganosas. A gente nunca conhece a parte ruim e difícil da vida dos outros, né? Normalmente nós conhecemos a parte boa. Então, de repente, você vê lá um casal postando uma foto feliz, juntos, apaixonados. No casamento não é assim. Vendo como ela trata ele, como ele trata ela, né? Deus. Aí começa a pensar o quê? Deus, eu quero outra esposa. Deus, eu quero outro marido. E aí começam essas questões da nossa vida. A gente vê talvez outra pessoa feliz porque comprou alguma coisa nova, e você pensa, puxa, eu nunca vou conseguir isso se eu não fizer alguma coisa errada. E começa então a agir de forma errada no trabalho para conseguir mais dinheiro, algo obscuro. Troca Deus. Nós recorremos, meus irmãos, a diversos reis na nossa vida. Um jovem, por exemplo, desesperado ali para namorar, solteiro, e vê todos os outros jovens da igreja, da escola já namorando, e ele é o único que não está. E aí aparece talvez ali alguém que não conhece ao Senhor, ele fala, e ele troca o rei dele. Deus, vou abrir mão do Senhor, e essa pessoa se torna o rei da vida dele. Isso acontece o tempo todo. Então, meus irmãos, nós fazemos essas trocas na nossa vida quando nós nos comparamos com os outros. E a própria comparação por si só já vem de um coração descontente. Uma pessoa que está cheia de gratidão por tudo que Deus tem feito, meus irmãos, ela não se compara, ela se alegra com o que ela tem, com o que Deus está fazendo. E pelo contrário, ela se alegra com as conquistas que Deus dá para o outro. Se entristece com a tristeza do outro, se alegra com a vitória do outro. E não fica o tempo todo se comparando e se amargurando naquilo. Puxa, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. E aí a gente acaba trocando Deus por aquelas questões. Nós desejamos aquilo que o outro tem e aquilo que nós não temos. E aí, meus irmãos, nós usamos caminhos errados para conseguir aquilo, e aquilo então, ao invés de ser bênção para nós, se torna a nossa ruína. Então, para Israel, eles queriam esse rei porque os outros povos tinham. E fazem esse caminho, então, negando que Deus avisava para eles.
em vez daquele rei se tornar bênção para Israel, se torna a sua ruína a partir daquele momento. Então, meus irmãos, nós vamos percebendo que, pode passar, Zé, por gentileza, em cada um desses pontos, um coração machucado, infeliz ou frustrado, sempre estará à procura de um rei para a sua vida. Nós sempre vamos estar à procura de algo que dê sentido para a nossa vida, algo que preencha aquele espaço que está vazio. Quando alguma área da sua vida, meus irmãos, for insuficiente, for uma área frustrada, for uma área de decepção, e até talvez uma área de ferida, porque as feridas também causam isso, é mais ali do que em qualquer outro lugar que você precisa colocar Jesus como seu rei e deixar com que Jesus preencha aquele vazio. Muitas vezes, meus irmãos, a solução não é a gente ficar para a vida toda descontente com o nosso casamento, por exemplo, e achar que a culpa é sempre do outro, são as falhas do outro, eu sou infeliz por causa dele, se eu fosse casado com outra pessoa. E os irmãos sabem, muitas vezes você é casado com alguém e você se lembra. A gente ouve o tempo todo isso aconselhando as pessoas e já são casadas e se lembra lá atrás de talvez uma namorada ou um namorado de anos atrás, você compara aquela pessoa, puxa, se eu tivesse casado com ela ou com ele e não com essa pessoa, no casamento ia ser assim. A gente vive naquele, e se fosse assim e tal, vivemos frustrados. Meus irmãos, se alguma área da sua vida, pode ser um emprego, puxa, eu saí daquele emprego e se eu tivesse nele até hoje ia ser uma bênção, mas eu estou nesse aqui, isso aqui é difícil, né? A faculdade que eu escolhi, a igreja que eu estou, e assim nós vamos ficando frustrados. É justamente ali que nós precisamos então colocar Jesus como nosso rei e falar, olha, essa é uma área onde talvez eu não esteja feliz, onde eu esteja insatisfeito, onde meu coração está frustrado. Deus, me ajude aqui a honrar o Senhor Jesus, me ajude aqui a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, a dar o meu melhor por Jesus aqui. E não é pelo meu cônjuge, não é pelo meu patrão, não é nem por mim, mas é por Jesus. E meus irmãos, quando nós fazemos isso, ao invés de ruína para a nossa vida, nós então experimentamos a bênção de Deus sobre nós. Deus sabe, meus irmãos, quando nós abrimos mão, talvez, daquilo que nós queremos muito por amor a Ele, e Deus, Ele honra, e Deus, Ele abençoa. Então, haverão frustrações na nossa vida. Talvez hoje sua vida esteja bem, mas em algum momento vai haver. E o descontentamento vai vir. Não está tudo bem. E nós criamos as nossas fugas, né? E as nossas fugas são os nossos reis, onde a gente vai para tentar cobrir ou suprir essa frustração na nossa vida. Mas o que nós precisamos de fato é de Jesus. E a Bíblia chama o nosso Senhor Jesus de Rei. No Antigo Testamento, Deus ainda estava se revelando ao seu povo, né? E Deus estava mostrando o que ia acontecer lá na frente em Jesus. E Deus permite nesse momento que Israel tenha um rei, que Israel tenha vários reis. E é curioso que a Bíblia chame Jesus de o Rei dos Reis. Nós vemos no Antigo Testamento profetas que falharam, homens e mulheres que falharam, reis que falharam, para que então viesse Jesus, que é o Rei perfeito, o profeta perfeito, aquele que nós precisamos. Pode passar, Zélio. Lá em Apocalipse, capítulo 19, nós temos um texto muito bonito que fala de Jesus voltando num cavalo branco para reinar. E a Bíblia diz que em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, Jesus é o Rei que até os reis buscam. Saul buscou a Deus no seu desespero, Davi buscou a Deus, Salomão, e eram reis poderosos da sua época. E ao longo da história nós vemos reis, até mesmo incrédulos, que também se curvaram diante do poder de Deus. E é por isso que ele é o Rei dos Reis, porque diante dele até mesmo os reis se prostram. Agora, nosso Senhor Jesus é esse Rei poderoso que vai nos buscar. Um dia vamos estar diante dele, o vendo como nosso Rei, mas enquanto estamos aqui, ele deixa uma promessa para nós. E um convite, pode passar, Gisele, versículo que os irmãos conhecem. Nós poderíamos trocar a palavra cansados, sobrecarregados ali por frustrados, por infelizes. E Jesus diria para nós, venham a mim todos os que estão frustrados, todos os que estão
infelizes, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós não precisamos talvez de um emprego novo, de um casamento novo, de filhos novos, de pais novos, de uma igreja nova. Nós precisamos, na grande maioria das vezes, de ir até Jesus e encontrar, então, descanso para a nossa alma. E isso só Ele pode dar. Para o corpo, nós encontramos descanso de várias maneiras aí, mas para a nossa alma, somente em Jesus. Então, Jesus, Ele não é, talvez, o rei que a gente quer, ou que a gente queira, mas Ele é o rei que a gente precisa. E longe dele, em qualquer outra coisa que nós colocarmos como rei das nossas vidas, nós nunca vamos encontrar satisfação, somente frustração. Amém? Deixa eu chamar a equipe de louvor aqui à frente, enquanto eu oro com os irmãos nesse momento. Oremos. Pai, nós vemos ao longo da história, Deus, como pessoas, Deus, que muitas vezes experimentaram, ó Pai, dificuldades na vida, frustrações na vida, encontraram resposta em Jesus, como são histórias maravilhosas, histórias que nos inspiram. E ao mesmo tempo nós temos várias histórias, ó Pai, de pessoas que ao experimentarem frustrações na vida, escolheram outros caminhos ao invés de correr para Jesus. Encontraram ali então a sua ruína. Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender que o Senhor Jesus não é só o Rei que nós esperamos, que nós buscamos, mas é o Rei que nós precisamos, que a nossa alma anseia, que a nossa alma anela. Como os discípulos de Jesus disseram, Pai, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida para nós, ó Pai. Então que o Senhor nos ajude a sempre consagrarmos todas as áreas da nossa vida, em especial aquelas onde nós somos infelizes, frustrados, onde nós esperamos às vezes, ó Pai, que haja a mudança no outro, mas entregar aquilo para o Senhor Jesus. E nós, ó Pai, sermos a mudança e vivemos nós debaixo do Senhor Jesus. E fazemos o nosso melhor por amor a Jesus, ó Pai. E que assim o Senhor seja o nosso Rei em todas as áreas da nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.